Oi, eu sou Cláudio Cataldi e eu dedico este vídeo a todas as pessoas que estão preocupadas com a situação do Brasil. Nos últimos 20 anos, nunca a situação foi tão preocupante. Antes disso, nós tínhamos um problema crônico, que era a inflação, mas foi superado e espero que isso não retorne. Hoje o problema principal é o déficit do governo federal e também dos estados. O déficit da União, este ano, está previsto ser da ordem de 150 bilhões de reais. O governo gastou mais do que era possível. Infelizmente, nesse processo aí recente do impeachment da Dilma, se viu um grande número de pessoas, evidente que não é a maioria, mas é uma minoria significativa, de pessoas que ainda defendiam o governo Dilma, apesar de todo esse descontrole das contas públicas. Pode ser atribuído essa defesa à ignorância. Pessoas simples que querem que a saúde melhore, que a educação melhore, que os transportes melhorem. Mas também pode ser atribuído a mau caratismo. Pessoas que querem ser financiadas pelo governo. Não é a isso que eu quero me referir neste vídeo. O que eu quero me referir nesse vídeo, quero que as pessoas se conscientizem, é que um governo gastar mais do que é possível causa problemas gigantescos, não traz desenvolvimento algum. Quem pensa que o governo pode fomentar o desenvolvimento, pode criar um país melhor, está redondamente enganado. Porque o governo, quando gasta, é porque antes ele tirou do teu bolso, do meu bolso, ou então vai tirar. Eu vou dar um exemplo que as pessoas de mais de 50 anos devem se recordar, mas quem tem menos de 50 anos deve ter aprendido nos livros de história. Foi o governo Geisel. O governo Geisel foi um governo que fez obras faraônicas, gastou muito mais do que era possível, e a conta ficou para ser paga no governo seguinte, no governo do general Figueiredo. Eu, quando tinha 9 anos, 10, 11 anos de idade, era a época do governo Médici. No governo Médici o Brasil crescia a 11, 12, chegando até a 13% ao ano. No governo seguinte, foi o governo Geisel, este presidente, por vaidade, até por inveja do desempenho do presidente anterior, quis continuar com esse desenvolvimento acelerado. Isso não era mais possível, porque houve o choque do petróleo em 1973. Então o governo deveria ter pisado no freio. Infelizmente o governo pisou no acelerador. E o governo Geisel, eu estou citando o governo Geisel porque ele é muito parecido com o governo Dilma. Era um governo que queria obras gigantescas, como Itaipu, como Ferrovia do Aço, como a usina nuclear de Angra dos Reis, como o polo petroquímico de Camaçari. Algumas dessas obras são muito úteis, foram muito úteis ao país, ninguém nega. Também ninguém nega que uma família que tenha crianças pequenas, é muito útil para uma família ter um carro. Mas comprar um carro com endividamento, para sacrificar depois o dia a dia da família, faltando até comida na mesa, é absurdo. Da mesma forma, é absurdo o governo fazer uma obra, por mais útil que seja, estourando o orçamento. Então eu peço a todas as pessoas que têm algum poder de influência no dia a dia da economia, no dia a dia da política, que se conscientizem disso, que tomem, não esqueçam nunca que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Essa lembrança ela é muito necessária porque, infelizmente, economistas de renome, pessoas conhecidas, ainda querem insistir que o governo pode ser um indutor do desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo concreto. A coisa de 15 dias atrás, eu participei do Fórum Nacional, que acontece todos os anos, promovido pelo ex-ministro do Planejamento, Reis Veloso. Ele foi ministro do Planejamento do governo Médici e depois do governo Geisel, durante todos esses dois governos. E me causou muita surpresa, no fórum deste ano, o Reis Veloso, ele distribuiu para todos os participantes um livro, do qual ele é o autor, que ele faz uma resenha do desenvolvimento brasileiro da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Nesse livro, ele cita 3 períodos de alto desenvolvimento, de alto crescimento. O primeiro que ele cita é a Era Vargas. Depois ele fala dos anos JK, do presidente Juscelino Kubitschek. E depois, o terceiro período, você pode estar pensando que ele vai falar
no milagre econômico, no milagre brasileiro do presidente Médici. Errou. Ele coloca como terceiro período de alto crescimento o governo Geisel. E não cita nem uma linha, não fala nem o nome do presidente Médici neste seu livro sobre desenvolvimento. Isso é um crime, isso é um absurdo total e completo. O governo Geisel foi um governo muito parecido com o governo da Dilma. Foi um governo que afundou o país. O governo fez essas obras maravilhosas, mas o endividamento disparou. E isso resultou numa inflação muito grande no governo seguinte, no governo Figueiredo. O próprio governo Geisel já teve um aumento da inflação. A inflação no tempo do Médici era 15% e no governo Geisel era 45% ao ano. No governo Figueiredo a inflação chegou a 250% ao ano e continuou no governo Sarney. E no governo Sarney a coisa ficou ainda pior, porque em vez do governo botar um freio nas despesas e conter a expansão monetária, o governo continuou com isso e periodicamente fazia choques econômicos, como os congelamentos de preço, que foram uma tragédia para o país, que desregularam ainda mais a economia nacional. Então eu peço que as pessoas que têm influência na política nunca se esqueçam esses anos negros que nós passamos, inclusive o período atual, que é um período também muito ruim, para que nunca mais se gaste mais do que o governo pode gastar. Muito obrigado.